Meus irmãos, graça e paz. Nesta tarde aqui nós vamos tentar fazer uma reflexão sobre uma passagem bíblica que está em Efésios 4, né? A unidade do corpo de Cristo. Então eu vou fazer aqui uma leitura, depois eu vou pegar os pontos que eu julguei assim mais importantes a serem ressaltados e falar e acrescentar mais alguma coisa, até falando um pouquinho do que como começou assim vamos dizer assim, o meu estudo bíblico, né? E pontos que eu, vamos dizer assim, coloquei, princípios que eu coloquei para fazer esse estudo. Então vamos lá. Então, Efésios 4, unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, dois pontos, abre aspas, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muito prisioneiros e deu dons aos homens, fecha aspas. O que significa ele subiu? Senão que também havia decidido as, que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então esse texto aqui é um texto assim que tem um nível de desafio, para mim, muito grande, tá? É um nível de desafio muito grande. Mas eu aceitei o desafio porque eu vi assim uma importância de coisas assim muito profundas e muito bonitas, né? Então o que acontece? Vamos tentar entender. Então Efésios, né, é uma carta de Paulo, né? É uma carta de Paulo endereçada a Efésios, né? Então o que acontece é isso aqui. Então, pelo que eu entendi do contexto aqui, o que estava acontecendo lá, né? Porque carta aos Efésios, né? Então, o que acontece? O que estava acontecendo lá? Entre eles estava havendo, vamos dizer assim, discórdia, né? Tinha um momento de questionamento de discórdia com relação à doutrina, de que uns acreditavam nisso, ou então seguia mais um lado de uma, vamos dizer assim, de uma certa doutrina, e outro grupo já seguia outro, né? Como tem uma passagem que diz assim, não, um que diz, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, e tal. Então acontecia na igreja primitiva, né? Grupos, né? Que não tinha, vamos dizer assim, uma concordância. E ele aborda o assunto aqui nessa carta. Então vamos lá. Então Paulo escrevendo. Então ele fala assim: a primeira coisa bacana que vai assim, vamos ver aqui. Como prisioneiro no Senhor.
Paulo falando, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então ele está pedindo, fazendo um chamamento à paz, né? Ele está pedindo paciência, que tenha humildade, né? Que tenha doçura, né? Então ele faz logo um apelo aqui: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, né? Pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Ele fala da unidade, da importância de manter a unidade, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito. Então, isso daqui é uma profecia. Olha, ele fala de uma profecia. Por isso que eu ressaltei na leitura. 2 pontos, abre aspas. Aí, por isso que foi dito. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aí a primeira coisa que eu falei assim, poxa, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aí eu olhei aqui e falei assim, olha só como o Paulo começa falando dele, como prisioneiro no Senhor. Aí eu falei, quem são, né, na pergunta, eu falei, quem são esses prisioneiros da profecia que diz assim, levou cativos muitos prisioneiros? Aí eu falei, mas está falando de que aqui? Levou cativos muitos prisioneiros? Aí eu olhei lá em cima, Paulo falando dele, como prisioneiro do Senhor. Então, o que eu entendi que os apóstolos, eles eram completamente fiéis à palavra de Jesus Cristo. Então, ele estava preso na fidelidade, né, de forma tão, vamos dizer assim, unida, tão que era como se estivesse preso a Jesus Cristo, né? Então ele preso, né? Então esses são os apóstolos. Então os prisioneiros, os totalmente fiéis, né? E aí eu quero fazer um adendo que o que acontece quando Cristo tem aquela passagem que Cristo é preso, né? E levado para ser julgado, crucificado. E o que ocorre? Os apóstolos, eles ali naquele momento eles se apavoram e muitos têm medo, né? E muitos pensaram até em voltar à sua vida normal, né? Como era antes de seguir a Cristo, né? Mas depois eles continuaram, eles foram chamados novamente, depois que eles encontraram com Cristo, Jesus ressuscitado, eles reassumiram as suas funções novamente e foram fiéis. E muitos deles têm até alguns estudos que falam como foi o fim de cada apóstolo de Cristo. E vocês vão ver que muitos deles, Pedro, por exemplo, ele temeu a morte naquele momento, mas depois ele teve um crescimento tamanho que ele diz assim, não me crucifique do mesmo jeito que meu mestre foi crucificado. Por isso que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Então todos eles vamos dizer assim, eles foram fiéis a Jesus, os apóstolos, né? Então eu acredito que aqui quando ele fala assim, levou cativos muitos prisioneiros, eles estão falando dos apóstolos, e deu dons aos homens. Aí vamos seguir aqui. Aí ele fala assim, que significa ele subiu? Se não também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, essas pessoas, né, os apóstolos e depois os profetas, e todos eles têm uma única, vamos dizer assim, o fim é o que? É edificar o que? O corpo de Cristo. Mas o que é o corpo de Cristo? É a igreja. Então, todos nós, seja evangelista, seja pastor, seja, nós estamos trabalhando para quê? Para edificar o corpo de Cristo. E ele fala o apelo que nós temos que ser, que ter uma só fé. Nós temos que ter concordância em todas as coisas. Esse texto aqui ele é muito bom, mas vamos voltar aqui. Aí ele fala assim: para o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então o que ele fala? Ele fala aqui em 13, né? Efésios 4,13. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Nós precisamos ter a mesma unidade. Mas o que é a unidade da fé? É o que? É que nós acreditemos na mesma coisa. É a unidade da fé. Ah, não, eu guardo o sábado. Não, eu guardo o domingo. Ah, não, eu acredito que eu não devo doar sangue por isso. Ah, não, eu acredito que isso daí não tem nada a ver. Bom, eu não vou entrar nesse mérito, porque cada um tem a sua doutrina. Mas o que eu digo é o seguinte, que o corpo de Cristo só estará sendo edificado em sua plenitude como todos nós, quando todos nós tivermos uma fé em comum, acreditando em todas as coisas da mesma forma, né? Isso está aqui, ó. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Olha aí. E do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, isso aqui para mim me diz o seguinte, que vamos dizer agora aqui, as igrejas, porque na verdade no plano espiritual a igreja é uma só. Quando eu falo assim, as igrejas são as denominações, né? E Paulo faz o apelo aqui, olha, nós temos que ter uma única fé. Nós não podemos acreditar entendeu? Porque é um só corpo, é um só espírito. E como podemos ter, vamos dizer, cisões? Um acreditar nisso, outro acreditar em outro ponto. Não pode, né? E ele faz esse apelo aqui. Aí agora que vem a parte que eu achei assim mais rica, que ele fala assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aqui, isso daqui é maravilhoso, porque o que acontece? Ele, naquele tempo lá, ele dizendo, né? Porque quando eu faço, por exemplo, o Levi, que agora, vamos dizer assim, fazer uma igreja e tal, e ele sente que ele tem um poder de persuasão, ele é um homem inteligente e tal, e aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a criar, vamos dizer assim, contradições, de maneira que aquele grupo que ele está conduzindo fique cada vez mais fidelizado a ele e não a palavra de Cristo. Por isso ele começa com astúcia a manipular a palavra. Porque, por exemplo, é outra coisa, agora eu quero falar sobre um princípio que eu adotei quando eu comecei a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia e falar da Bíblia. Tem algo que diz assim, todo texto tirado do contexto, né, se torna um pretexto para o propósito de alguém, né? Então o que acontece? Se eu pego um trecho da Bíblia e leio e mostro para um irmão, para minha irmã e tal, olha, está aqui na Bíblia, é verdade.
Mas o que acontece? Nós temos que ver. Não, realmente está na Bíblia. Agora vamos ver o contexto. Vamos ler o Efésios 4 todo para a gente entender. Vamos ler a passagem bíblica toda para a gente entender o que isto quer dizer no contexto. Porque se eu pego o texto ali, né? Tirando do contexto ali, aquilo dali eu posso manipular e dizer que é uma verdade, porque está escrito na Bíblia. Né? Então é bom que a gente tenha isso eu adotei. Não, se eu vou falar disso, eu vou falar de todo, porque a Bíblia ela já está aqui escrita. Eu não tenho que, eu vou pegar o trecho tal e vou ler e vou tirar minhas conclusões, vou fazer ilações e vou fazer um desenvolvimento da minha ideia. Não, está pronto aqui. O que eu tenho que fazer é orar, me preparar espiritualmente e fazer a leitura do texto que já foi dado a mim. Certo? Então ele está falando aqui, da esperteza dos homens que pegam parte, né, de um trecho da Bíblia, faz uma leitura e dali ele faz um desenvolvimento que é de acordo, muitas vezes, do seu próprio entendimento, sem maldade nenhuma, e pode ser de acordo com o seu entendimento para ele desenvolver por um interesse próprio. Então está aqui. Aí ele fala assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor. Então está dizendo aqui, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça. Né? E a igreja é o corpo de Cristo. Então o que ele está dizendo aqui? Porque quando a gente tem amor à palavra de Deus, certo? A gente não abraça palavra customizada. Porque se a gente está no Espírito e a gente está em comunhão com Deus, é fácil a gente viver a palavra dele. Mas muitas vezes quando a gente cai no erro, em vez de nós nos levarmos ao arrependimento, e confessarmos a Deus o nosso pecado, né? E admitir que estamos errados e corrigir a nossa vida, a gente começa a procurar um evangelho customizado, um evangelho que nós possamos nos encaixar com as nossas arestas, com os nossos erros. Mas quem tem amor, como ele diz aqui, jamais vai se encaixar. Então ele diz aqui, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Né? Aí ele diz aqui, antes seguindo a verdade em amor, certo? Então a gente tem amor à palavra, a gente não aceita o evangelho customizado, aquele evangelho confortável, que vamos dizer assim, que dá espaço, né, para os nossos erros. Esse é o evangelho customizado, né? Que é fácil encher uma igreja com o evangelho customizado. Porque a gente diz, não, isso pode, aquilo pode, não, isso daí é assim, e tem uma explicação que conforta as pessoas, e a pessoa, poxa, então é aqui que eu me sinto bem, me encontrei, vou ficar aqui. Mas só que ele está no engano. Só por quê? Porque foi tirado de um trecho, de uma parte, né? Um texto que foi tirado do contexto para trazer, não, está aqui na Bíblia. Não, mas vamos ler o texto todo, vamos ver do que ele está falando. Isso é importantíssimo. Tá? Então, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, esse aqui, tá aqui, Efésios 4, lê aqui Efésios 4 eu li de 1 a 16, tá? Que fala sobre a unidade do corpo de Cristo, né? Então a unidade do corpo de Cristo é o que? A igreja, tá? A igreja. Eu tenho a seguinte percepção, né? Que a igreja que Cristo vem buscar, ela está dentro das
igrejas, dentro das doutrinas, dentro das igrejas e dentro de outros grupos, tá? Que seguem a Bíblia, que estudam a Bíblia, que buscam a verdade, que buscam, vamos dizer assim, entender a Bíblia e seguir a Cristo. E voluntariamente se tornou um imitador de Cristo. Então, nem os imitadores de Cristo estão nas igrejas, mas nem todo imitador de Cristo está dentro da igreja. Eu acredito que existem outros grupos que são imitadores de Cristo, né? Que eles espiritualmente são igreja, são corpo de Cristo, tá? Mas isso é uma coisa minha, que eu guardo para mim. Eu não tenho embasamento para defender isso aí, mas é um sentimento que eu tenho, um entendimento que eu tenho, tá? Então vamos ver. Aí ele fala assim, ó: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, né? Então tem gente, por exemplo, que acredita que está mais próximo de Cristo praticando a caridade, né? E ele está exercendo realmente uma função que Cristo ensinou. Então ele é uma ferramenta, tá? Por isso que eu amplio um pouquinho, além das doutrinas evangélicas, né? Mas eu guardo essas coisas para mim, tá? E aí eu quero concluir esse texto aqui chamando a atenção da seguinte forma: é importante que o crente ele tenha esse compromisso de estar sempre estudando a palavra, tá? E esse princípio que eu adotei para mim, tá? Eu já falei porque eu adotei, de ler, se eu for ler, eu vou ler aqui a unidade do corpo de Cristo. Então eu li aqui, ó, de 1 até 16, certo? Para falar da unidade do corpo de Cristo. Aí eu consigo, eu creio que eu estou abordando a mensagem de forma ampla, tá? Porque eu não vejo com bons olhos quando é tirado um versículo, um trecho bíblico, e se faz uma evolução, e se faz uma palestra, e se faz uma pregação em cima daquele trechinho ali, porque aí pode acontecer a situação que eu citei, tá? De tirar o texto do contexto como pretexto para contornar alguma coisa, tá? Basicamente era isso que eu queria dividir, né, com vocês hoje, e dizer que isso aqui é de uma profundidade, é de uma forma assim, de coisas que eu nem arrisco, tem coisas que eu nem arrisco assim mergulhar. Por exemplo, quando ele diz aqui assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Só aí já dá para a gente passar daqui até amanhã pensando, né? E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida. Então, graça, porque Deus deu funções ali. Jesus distribuiu as funções. Você vai ser profeta, você vai ser apóstolo, você vai ser isso, você tem a missão. E ele fala aqui do corpo, né, que nós temos que funcionar em quê? Como se fosse órgãos dentro de um corpo humano, para que tudo vá bem no corpo de Cristo. Então nós temos que abraçar a nossa função, né, do órgão ao qual nós pertencemos e desenvolver da melhor forma possível. Se é profeta, vamos profetizar. Se é evangelista, vamos evangelizar. Se é pastor, vamos pastorear. E assim por diante, tá? E é um texto que super atual, né? O texto
é atual demais. Ele é demais. E assim, a minha conclusão é a seguinte, que, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, eu tinha uma ideia assim, que eu falei assim, meu Deus do céu, o que ele está falando aqui? Até atingirmos a plenitude de Cristo. Eu falei, como que eu vou conseguir isso? Não, ele não está falando de mim. Chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu pensei assim, poxa, eu vou ter que ter uma maturidade espiritual até atingir a plenitude de Cristo. A minha leitura antiga era essa. Hoje a minha leitura mudou. Porque ele está falando aqui de uma evolução da humanidade. Tá? Então a igreja vai evoluindo, vai adquirindo unidade, vai adquirindo maturidade para ter um entendimento que um dia o ser humano, a igreja de Cristo, né? O crente, ele vai ter um entendimento, na plenitude que Cristo teve. Tá? O meu tempo, eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou trabalhar para isso. Né? Você vai trabalhar para isso. Nós vamos trabalhar para isso. Mas essa igreja, por quê? Porque o cabeça, né? É importante de tudo isso aqui que ele diz assim, ó, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, isso daqui também, de certa forma, a minha conclusão é a seguinte, ela amarra o tempo de Cristo. O tempo, quando que Cristo volta? Quando a sua igreja estiver pronta. Quando o corpo estiver pronto. Quando a igreja adquirir a maturidade. Quando ela tiver uma só fé. Professar uma só fé. Quando o corpo estiver em pleno funcionamento. Porque ele não vem buscar algo defeituoso. Ele não vem buscar algo que não está funcionando direito. Né? Esse foi o meu entendimento aqui. Tá? Que tudo esteja ajustado aqui, ó, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Tá? Então nós vamos estar unidos, né, numa só fé, trabalhando de forma integrada, né, para Cristo, para o reino dele, né, sem discrepâncias, sem oposições. Né? Nós vamos crescer e o ser humano ele vai atingir, né, o nível, né, da evolução de Jesus Cristo, porque ele foi o ser humano perfeito, que nós somos imitadores e nós vamos buscar e a igreja vai trabalhar até que nós cheguemos àquela estatura de Cristo. Esse é meu entendimento, né? Não digo que é o certo, mas é o que a minha leitura me proporcionou e minha reflexão me proporcionou. Tá ok? Desejo a todos uma graça e paz, tá? E uma boa noite a todos.